O vendedor de rua foi expulso da praça com violência pela guarda a mando do prefeito. Minutos depois, o filho do político se engasga e, em meio ao pânico, apenas o ambulante sabia a manobra para salvá-lo. A Praça da Matriz era o coração pulsante da cidade e Carlos Mendes, aos 45 anos, era uma de suas artérias vitais. Há 15 anos, seu carrinho colorido era uma instituição, um ponto de referência tão certo quanto o relógio da velha igreja. O azul desbotado, o amarelo vibrante e o guarda-sol listrado eram um oásis para quem buscava alívio do sol inclemente com uma água gelada ou um conforto para o estômago com um salgado feito na hora. Seu uniforme era simples, uma camiseta branca, sempre limpa, e um boné para proteger do sol. Mas seu principal acessório era um sorriso constante, um que não vacilava nem sob o calor de meio-dia, nem no cansaço do fim de tarde. Carlos não apenas trabalhava na praça, ele pertencia a ela. Conhecia os pombos pelo nome, sabia a hora exata que a dona Elvira viria para sua caminhada e sempre guardava o suco de caju preferido do pequeno Léo. Sua jornada começava antes do sol nascer, num barraco simples na periferia, onde o cheiro de massa de coxinha se misturava ao do café fresco. Era o único sustento da casa. Sua esposa, Maria, uma costureira talentosa, estava desempregada desde que a fábrica local fechou. Seus 3 filhos, a razão de cada gota de suor que escorria por seu rosto, estavam na escola. Cada garrafa de água vendida, cada pastel, era um tijolo no muro que protegia o futuro deles. O sonho de Carlos era modesto, mas para ele, monumental. Trocar as rodas do carrinho por uma fundação de concreto. Abrir uma pequena lanchonete ali mesmo, no canto da praça que ele conhecia como a palma de sua mão. Um lugar com mesas, cadeiras e um teto de verdade. Um lugar que as autoridades não pudessem simplesmente mandar remover. Essa era a sua luta silenciosa. Para a maioria, ele era o seu Carlos, o cara simpático do carrinho. Mas para os fiscais da prefeitura, ele era um problema, uma irregularidade a ser controlada, uma mancha na paisagem urbana que eles tanto queriam embelezar. Foi numa dessas manhãs quentes que a praça revelou um dos segredos de Carlos. Uma senhora idosa, sentada num dos bancos, de repente ficou pálida e pendeu para o lado. As pessoas ao redor se assustaram. Alguns gritaram, outros pegaram o celular para filmar. Mas enquanto o pânico se instalava, Carlos agiu. Com uma velocidade e precisão que não pertenciam a um vendedor de salgados, ele contornou o carrinho, pegou uma garrafa de água e se ajoelhou ao lado da senhora. "Calma, minha senhora. Respira devagar", ele disse, a voz firme e tranquilizadora. Ele não apenas a amparou. Seus dedos foram direto para o pulso dela, medindo a pulsação com a concentração de um profissional. Então, para o espanto de todos, ele abriu um compartimento discreto na lateral de seu carrinho. De dentro, em vez de mais salgados, ele tirou um aparelho de medir pressão digital e um oxímetro de dedo. Eram seus tesouros, comprados em 12 parcelas com muito sacrifício. Em segundos, ele aferiu a pressão e a oxigenação da senhora, enquanto a abanava e conversava com ela. "É só uma queda de pressão pelo calor. Logo a senhora fica boa." Quando os bombeiros chegaram, encontraram a situação sob controle, com Carlos passando os sinais vitais da paciente de forma clara e técnica. Ele nunca comentava sobre isso. Era apenas algo que ele fazia. Seu carrinho não era só um negócio, era um posto de observação. E ele, seu guardião silencioso. Mas naquele dia, a atmosfera da praça começou a mudar. A rotina familiar foi quebrada pelo som de pneus de caminhões e pela chegada de viaturas da Guarda Municipal. Homens de uniforme cinzento desceram, os rostos impassíveis, os gestos duros. Eles começaram a montar um palanque no centro da praça, em frente a um grande objeto coberto por um pano branco. Carlos sentiu um nó no estômago. Ele sabia o que aquilo significava. Era dia de evento,
dia de limpeza. A notícia se espalhou como um sussurro de vento entre os trabalhadores informais. O prefeito Roberto Alves viria pessoalmente inaugurar um novo monumento. E a ordem, vinda de cima, era clara. A praça deveria estar impecável para as câmeras de televisão. Impecável era o eufemismo da prefeitura para vazia. Vazia de pessoas como Carlos. Ele viu, com o coração apertado, os guardas abordando o vendedor de balões, o artesão hippie, a senhora do algodão doce. As discussões eram curtas, a intimidação eficiente. Carrinhos eram empurrados, mercadorias apreendidas. A praça, seu santuário de trabalho e vida, estava sendo profanada em nome de uma imagem política. E agora eles estavam vindo em sua direção. 2 guardas municipais, altos e de peito estufado, caminhavam em sua direção com um propósito que não deixava margem para diálogo. O conflito era inevitável. A Praça da Matriz, que horas antes era um mosaico de vida cotidiana, havia se transformado num palco. Um tapete vermelho barato fora estendido em frente ao palanque. Autoridades de terno e sapatos lustrados circulavam com taças de água de coco na mão. Seus sorrisos tão ensaiados quanto os discursos que em breve profeririam. A imprensa se aglomerava, câmeras e microfones apontados como armas, prontos para capturar a performance do poder. Em meio a esse cenário de formalidade estéril, o carrinho de Carlos era uma explosão de cor e vida, um erro na pintura cuidadosamente composta. Ele se sentia como um cacto no meio de um jardim de plástico. Cada risada dos homens de terno, cada flash das câmeras, parecia sublinhar o quão fora de lugar ele estava. Então, o prefeito Roberto Alves chegou. Ele não andava, ele desfilava. O terno cinza chumbo cortado sob medida, o cabelo grisalho perfeitamente penteado, o sorriso largo e carismático que era sua marca registrada. Ele era o maestro daquela orquestra e a cidade, sua partitura. Ao seu lado, o secretário municipal de ordem pública, um homem de rosto severo e prancheta na mão, apontava para os guardas, coordenando os últimos retoques da operação limpeza. Carlos observou, o coração pesado, enquanto o último vendedor, o rapaz dos picolés, era enxotado para uma rua lateral. Agora só restava ele. Era sua última chance. Respirando fundo, ele empurrou seu carrinho, não para fugir, mas para avançar em direção ao epicentro do poder. Ele não chegou longe. Um guarda municipal com o dobro do seu tamanho bloqueou seu caminho. Pode parar por aí, amigo. A festa acabou para você. Eu só quero falar com o prefeito, disse Carlos, a voz firme, apesar do nervosismo. É 1 minuto. O guarda riu. Mas o secretário municipal, vendo a insistência de Carlos, aproximou-se, o rosto uma máscara de impaciência. Qual é o problema aqui? Senhor, a ordem é para todos os ambulantes desocuparem a praça. Imediatamente. Doutor, com todo respeito, começou Carlos. Eu trabalho aqui há 15 anos. Tenho meu alvará, pago minhas taxas. Hoje é um dia de movimento. Eu preciso trabalhar. Tenho 3 filhos na escola. Eu só peço para ficar num canto, não vou atrapalhar a festa de ninguém. O secretário estava prestes a dar uma resposta cortante quando o próprio prefeito Roberto, notando a pequena perturbação em sua periferia, virou-se. Seu sorriso de campanha vacilou por um instante ao ver o carrinho colorido de Carlos. Seus olhos passaram por Carlos como se ele fosse um objeto indesejado, um pedaço de lixo que a equipe de limpeza esqueceu de recolher. O que está acontecendo? Perguntou o prefeito, a voz ainda polida, mas com um fio de aço por baixo. Carlos viu sua oportunidade. Senhor prefeito, bom dia. Meu nome é Carlos. Eu só estou pedindo para trabalhar. Eu dependo disso para sustentar minha família. A resposta do prefeito não foi para Carlos. Foi para as câmeras que começavam a se virar na direção deles, para sua equipe, para a imagem que ele queria projetar. Nós não podemos permitir esse tipo de comércio desordenado durante um evento oficial. Isso polui a imagem da nossa cidade. Uma cidade que estamos trabalhando tanto para modernizar. Ele então se virou para o secretário, o tom mudando de político para autoritário, falando sobre Carlos, como se ele não estivesse ali. Resolva isso. Eu quero essa praça impecável para a inauguração.
Ele deu as costas, encerrando a conversa. Para ele, o assunto estava morto. O secretário se virou para Carlos, o poder recém-reafirmado inflando seu peito. O senhor ouviu o prefeito. A ordem é clara. Ele fez um sinal para os guardas. Esta praça vai ficar limpa hoje. A frase caiu como uma sentença. Limpa. Carlos olhou para suas mãos calejadas, para o carrinho que era o ganha-pão de sua família. Ele não era sujeira. Ele era um trabalhador. Mas naquele palco de poder e aparências, sua dignidade não valia nada. Os guardas começaram a se aproximar, e o conflito, antes uma ameaça, agora se tornava uma realidade inevitável e brutal. O ar ao redor de Carlos ficou denso. Os guardas municipais, agora com a ordem direta do prefeito ecoando em seus ouvidos, avançaram com uma nova determinação. O verniz de civilidade se quebrou. Vamos, vamos, circulando, disse um dos guardas, empurrando a lateral do carrinho de Carlos com uma força desnecessária, fazendo as garrafas de água chacoalharem. O prefeito Roberto Alves, que já havia se afastado, percebeu que Carlos não se moveu. A teimosia daquele homem simples era uma afronta direta à sua autoridade, uma nota dissonante em sua sinfonia de ordem. Ele se virou e desta vez não havia mais sorriso, não havia mais polidez. Havia apenas a fúria fria de um homem poderoso contrariado. Ele marchou de volta até Carlos, parando a centímetros dele. As câmeras, sentindo o cheiro de conflito, focaram neles. Era o confronto que o prefeito queria evitar, mas agora ele o usaria para demonstrar força. Você ainda está aqui? A voz de Roberto era baixa, venenosa. Ele olhou para o carrinho, para as coxinhas douradas na estufa, para o suco nos galões, e seu rosto se contorceu em uma expressão de nojo. É por causa de gente como você que essa cidade não vai para frente. Vocês sujam nossas praças, espalham lixo, vivem de improviso. Ele então olhou diretamente nos olhos de Carlos, e as palavras que saíram foram como um tapa. Saia da minha frente, ambulante! A frase foi dita em voz alta para que todos ouvissem. Foi uma declaração de poder, uma demarcação de território. Carlos sentiu o peso daquelas palavras, o desprezo que carregavam. Ele olhou ao redor e viu os rostos da elite da cidade, alguns com pena, outros com aprovação. Viu a imprensa registrando sua humilhação. Senhor prefeito, eu não sou vagabundo. A voz de Carlos saiu firme, apesar do nó em sua garganta. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu só quero o direito de trabalhar, um direito que eu tenho. Ele tirou do bolso um plástico surrado que continha seu alvará de ambulante, um documento conquistado com muita luta. Eu tenho licença para estar aqui. O prefeito nem olhou para o papel. Ele riu, um som seco e desdenhoso. Essa licença não vale nada hoje. Hoje a praça é minha, a cidade é minha. Ele se virou para o guarda. Tirem essa coisa daqui. Agora! A violência, antes contida, explodiu. Um guarda agarrou o guidão do carrinho, enquanto o outro começou a empurrar Carlos para trás. Senhor, por favor, não resista, disse o guarda, mas suas ações eram tudo menos um pedido. Cuidado, minhas coisas, gritou Carlos, tentando proteger seu ganha-pão. Foi tarde demais. Na pressa de cumprir a ordem, o guarda virou o carrinho com muita força. A estufa de salgados tombou, e as coxinhas, os pastéis, o trabalho de uma madrugada inteira, rolaram pelo chão. Um galão de suco de laranja virou, criando uma poça pegajosa no tapete vermelho. A cena foi a humilhação final. O sustento de sua família espalhado no chão como lixo. Olha a sujeira que você fez! Gritou o secretário como se a culpa fosse de Carlos. O prefeito, vendo o desastre, apenas balançou a cabeça em reprovação e se afastou, como quem limpa a poeira do sapato. Sua esposa, uma mulher elegante e distante, puxou o filho pequeno, Tiago, de 8 anos, para mais perto, como se o protegesse de uma contaminação. Os guardas, agora sem paciência, praticamente arrastaram o carrinho danificado para fora da área do evento, empurrando Carlos junto. Se você voltar aqui, vai ser preso por desacato, ameaçou um deles, antes de largá-lo na calçada do outro lado da rua. Carlos ficou ali,
parado, o coração em pedaços. Ele olhou para seus salgados esmagados no chão, para o suco sendo absorvido pelo tapete. Ele viu o prefeito subir ao palanque, ajeitar o microfone e começar seu discurso sobre ordem, progresso e uma cidade mais limpa. Ele estava expulso, humilhado e com o prejuízo de um dia inteiro de trabalho. Mas enquanto observava a cena de longe, da sombra de uma árvore, ele não sentia ódio. Sentia uma tristeza profunda. Ele ajeitou o que restou de seu carrinho, limpou uma lágrima solitária que escorreu e ficou ali, observando. Ele não sabia por quê, mas sentia que não podia ir embora. Algo o prendia àquele lugar, uma premonição silenciosa de que o drama daquela praça ainda não havia terminado. Do outro lado da rua, escondido pela sombra de uma figueira antiga, Carlos assistia ao evento como um fantasma. Ele deveria estar juntando suas coisas, calculando o prejuízo e voltando para casa, mas seus pés pareciam fincados no chão. Ele via o prefeito discursando com gestos grandiosos, a primeira-dama sorrindo para as câmeras e o pequeno Tiago, o filho do casal, visivelmente entediado. O menino de uns 8 anos vestia um terninho infantil que parecia desconfortável. Enquanto o pai falava sobre o futuro da cidade, o futuro de Tiago estava focado numa bandeja de docinhos que um garçom oferecia. Ele pegou um brigadeiro grande e o enfiou inteiro na boca, um pequeno ato de rebeldia infantil. Carlos observou a cena com a familiaridade de um pai. Ele viu o menino mastigando, o rosto se enchendo de alegria. E então, a alegria se transformou em confusão, e a confusão em pânico. O corpo de Tiago enrijeceu, seus olhos se arregalaram. Ele levou as 2 mãos à garganta, o sinal universal do engasgo. Ele tentou tossir, mas nenhum som saiu. Era uma tosse silenciosa, o tipo mais perigoso. A primeira a notar foi a mãe. Seu sorriso congelou, substituído por uma máscara de terror. Tiago, filho, o que foi? Ela começou a dar tapinhas nas costas dele, um gesto instintivo, mas ineficaz e potencialmente perigoso. O prefeito, interrompendo seu discurso ao perceber a comoção, virou-se. O que aconteceu? Ao ver o filho, o rosto azulando, a expressão de pânico, o político treinado desapareceu, dando lugar a um pai apavorado. Ele não está respirando. Alguém ajude, chamem um médico. O pânico se espalhou como fogo. Seguranças se aproximaram, mas não sabiam o que fazer. Convidados gritavam. A imprensa, antes focada no discurso, agora tinha um novo e terrível espetáculo para registrar. A cena era um caos de gritos e desinformação. Do outro lado da rua, o coração de Carlos disparou. Ele não viu o filho do prefeito. Ele viu uma criança que não conseguia respirar. Ele reconheceu os sinais imediatamente. Obstrução total das vias aéreas. A cianose começando nos lábios. A ausência de som. Cada segundo era crucial. Sem pensar 2 vezes, ele abandonou o carrinho e correu em direção à praça, atravessando a rua em meio aos carros. Seus reflexos adormecidos sob a rotina de vendedor despertaram. Ele não era mais o ambulante humilhado, era um socorrista em ação. "Abra um caminho!" ele gritou, a voz carregada de uma autoridade que ninguém ali esperava. Ele tentou romper o círculo de pânico que se formara ao redor da família, mas foi imediatamente interceptado por 2 seguranças. "Para trás! Fique longe!" ordenou um deles, empurrando-o com força. "Ele está engasgado! Eu sei o que fazer! Me deixem passar!" Carlos implorou. A urgência em sua voz era desesperada. "É só o ambulante que o prefeito expulsou!" gritou alguém na multidão. O prefeito, em seu desespero, olhou na direção da confusão e viu o rosto de Carlos. Em sua mente aterrorizada, a presença daquele homem era apenas mais uma complicação, uma ameaça. "Tirem ele daqui! Tirem esse homem daqui!" ele berrou, o rosto vermelho de pânico e raiva. Os seguranças o agarraram pelos braços, prontos para arrastá-lo para longe. Mas Carlos
não lutou. Ele olhou por cima dos ombros dos homens que o seguravam, seus olhos fixos no prefeito. Ele precisava fazê-lo entender. O tempo estava acabando. Ele vai parar de respirar. A voz de Carlos soou acima da confusão. Um grito de pura urgência que cortou o pânico. Os seguranças o seguravam com força, mas seus olhos estavam cravados na cena, analisando cada detalhe com uma clareza aterrorizante. O rosto do pequeno Tiago já adquiria um tom azulado, seus movimentos se tornando mais fracos. Ele estava perdendo a consciência. A primeira-dama chorava histericamente, seus tapinhas nas costas do filho agora fracos e inúteis. O prefeito Roberto, o homem que comandava uma cidade, estava completamente impotente, seu rosto desfigurado pelo desespero. Um médico! Pelo amor de Deus, não tem um médico aqui? Ele gritava para a multidão de ternos e vestidos caros. Silêncio. Ninguém se moveu. A ambulância! Cadê a ambulância? Berrou o secretário. Já foi chamada, senhor prefeito, mas o trânsito na avenida principal está parado por causa do evento, respondeu um assessor, o rosto pálido. Cada segundo que passava era um prego no caixão da esperança. Eles estavam numa ilha de pânico e a ajuda estava presa num mar de carros. Segurado pelos guardas, Carlos percebeu que não conseguiria chegar até o menino. Ele precisava agir de outra forma. Ele mudou sua tática. Parou de lutar e projetou a voz, transformando a praça inteira em sua sala de emergência. Senhor prefeito, me escute! Ele gritou com uma autoridade que fez Roberto, em seu desespero, virar a cabeça. Os tapas nas costas não vão funcionar. A obstrução é total. O senhor precisa fazer a manobra de Heimlich. Agora! O nome técnico, dito com tanta certeza, causou uma pausa momentânea no caos. O quê? Como se faz isso? Gaguejou o prefeito. Fique atrás dele, Carlos começou a instruir, sua voz guiando o pai aterrorizado. Passe seus braços por baixo dos braços dele, feche uma das suas mãos, o polegar para dentro como um punho. Os seguranças, ainda segurando Carlos, olhavam atônitos, divididos entre a ordem de contê-lo e a cena que se desenrolava. Agora coloque sua mão fechada na barriga dele, entre o umbigo e o final do peito, continuou Carlos, cada palavra precisa, sem espaço para dúvida. Com a outra mão, segure seu punho e puxe com força para dentro e para cima, rápido e com força, como se quisesse levantar o menino do chão. O prefeito, tremendo, tentou seguir as instruções. Ele posicionou as mãos, mas hesitou, com medo de machucar o filho já fragilizado. Mais forte, prefeito, com vontade. O senhor não vai machucá-lo. O diafragma precisa de um impulso forte para expulsar o ar que resta no pulmão e empurrar o objeto. A explicação técnica de Carlos era uma aula de fisiologia em meio ao desespero. Eu já salvei 3 crianças assim nos últimos anos, na frente do meu carrinho. Confie em mim. A menção de sua experiência, tão específica e confiante, atingiu Roberto. Ele olhou para o rosto do filho, quase inerte, e depois para o rosto do ambulante que ele havia humilhado. Naquele momento, não havia prefeito nem vendedor. Havia apenas um pai desesperado e um homem que parecia ser sua única esperança. Roberto tentou de novo, com mais força. 1, 2 puxões, nada. Continue, não pare, incentivou Carlos. Enquanto o prefeito tentava, a mente de Carlos trabalhava furiosamente. Ele viu que o menino estava perdendo o tônus muscular, um sinal de que a parada cardiorrespiratória era iminente. Se ele desmaiar, o protocolo muda, gritou Carlos, já antecipando o próximo passo. Vamos ter que iniciar a RCP, mas a prioridade é a ventilação, para tentar empurrar o objeto para um dos brônquios e liberar a passagem de ar. Quando eu trabalhava no SAMU, a frase ficou suspensa no ar, mas o impacto foi imediato. SAMU. A sigla ressoou na mente de todos que ouviram. O secretário de Ordem Pública que estava ao telefone congelou. Um dos repórteres, mais velho, arregalou os olhos, uma memória se acendendo. Carlos não percebeu o que disse. Ele estava focado demais. Prefeito, mais uma vez, com toda a sua força. A palavra SAMU pairou no ar carregada de um peso que alterou a dinâmica da praça.
O prefeito Roberto Alves, com as mãos posicionadas no corpo mole do filho, olhou por cima do ombro para Carlos. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora eram um poço de súplica. A arrogância se desfez, substituída pelo medo primitivo de um pai prestes a perder seu filho. Deixem ele passar. A voz de Roberto saiu rouca, quase um sussurro. Os seguranças hesitaram, olhando para o secretário em busca de confirmação. Vocês ouviram o prefeito. Deixem ele passar agora, berrou Roberto, a voz explodindo em uma mistura de autoridade e pânico. Os braços que seguravam Carlos o soltaram instantaneamente. Como um corredor disparando no tiro de largada, Carlos correu os poucos metros que o separavam da cena. Ele não perdeu um segundo. Ajoelhou-se atrás de Tiago, que já estava desfalecendo nos braços do pai, e assumiu o controle com uma eficiência impressionante. Deite-o no chão de costas rápido, ele ordenou, e todos do prefeito aos seguranças obedeceram sem questionar. Com o menino no chão, Carlos inclinou a cabeça dele para trás, abriu sua boca e tentou visualizar o objeto, mas não viu nada. Está muito fundo, ele murmurou. Ele não tentou uma varredura às cegas, um erro comum que poderia empurrar o objeto ainda mais. Ele sabia o protocolo. Posicionando a base de uma mão sobre a outra, ele se colocou sobre o menino e aplicou uma única e precisa compressão abdominal, para dentro e para cima, com a força exata para uma criança daquele tamanho. O corpo de Tiago convulsionou com o impacto. E então, como um projétil, o pedaço de brigadeiro foi expelido de sua boca, aterrissando no tapete vermelho. Imediatamente, um som encheu o silêncio tenso da praça. Um choro alto, desesperado e maravilhoso. O som de pulmões se enchendo de ar novamente. Tiago começou a tossir e a chorar convulsivamente, o rosto ainda manchado de azul, mas vivo. Um suspiro coletivo de alívio varreu a multidão. A primeira-dama caiu de joelhos, abraçando o filho em prantos. O prefeito Roberto ficou parado, congelado, olhando do filho que chorava para o ambulante ajoelhado ao lado dele, o salvador improvável. Foi nesse momento que o repórter mais velho, o mesmo que arregalara os olhos antes, se aproximou, o microfone em punho. "Eu me lembro de você", ele disse, a voz cheia de espanto. "É Carlos Mendes, não é? O técnico do SAMU, o caso da ambulância fantasma." A revelação caiu como uma bomba. Carlos, ainda focado em verificar a respiração de Tiago, ergueu o olhar, surpreso por ser reconhecido. O repórter se virou para a câmera. Para quem não se lembra, há 5 anos, Carlos Mendes era um dos mais respeitados técnicos em emergências médicas do SAMU. Ele foi exonerado após denunciar um esquema de corrupção na manutenção das ambulâncias. Uma das viaturas que ele se recusou a usar por falta de equipamentos básicos de segurança foi liberada por seus superiores e se envolveu num acidente grave. Mendes processou a prefeitura, perdeu e foi colocado numa lista negra que o impediu de conseguir qualquer outro emprego na área da saúde. A história, transmitida ao vivo, desnudou a hipocrisia da situação. O homem que o sistema de saúde, administrado pelo próprio prefeito, havia descartado, era o único ali com a competência para salvar o filho do líder desse mesmo sistema. Carlos se levantou lentamente, a adrenalina começando a baixar. Ele não era mais um ambulante anônimo. Sua identidade, sua história de injustiça estava exposta para toda a cidade ver. Ele não era um vagabundo que sujava a praça. Era um herói que o poder público tentou apagar. O prefeito Roberto Alves olhou para Carlos e, pela primeira vez, ele não viu um problema a ser removido. Ele viu o rosto da sua própria falha, do seu preconceito, da sua negligência. A humilhação que ele impusera a Carlos horas antes voltou para assombrá-lo, amplificada 1000 vezes. Ele salvara seu filho, mas destruíra sua imagem. As sirenes da ambulância finalmente chegaram, mas a emergência já havia passado. Os paramédicos saltaram, encontrando a criança respirando, chorando no colo da mãe e um ambulante sendo cercado pela imprensa.
Roberto caminhou até Carlos, passando pela sua esposa e filho. Ele parou na frente do homem que ele havia desprezado. As câmeras focaram, esperando uma declaração, uma desculpa, qualquer coisa, mas o prefeito estava sem palavras. Ele apenas olhou nos olhos de Carlos e em seu rosto uma única lágrima traçou um caminho, a primeira lágrima genuína que ele derramava em público em toda a sua carreira. Era uma lágrima de gratidão, de vergonha e de uma transformação dolorosa e irreversível. O rescaldo do incidente na Praça da Matriz foi imediato e avassalador. A imagem do prefeito chorando diante do ambulante que salvara seu filho estampou a capa de todos os jornais no dia seguinte. A história de Carlos Mendes, o herói injustiçado, tornou-se um símbolo nacional da luta contra o preconceito e a corrupção. Na manhã seguinte, o prefeito Roberto Alves convocou uma coletiva de imprensa, mas não foi no Palácio do Governo nem num auditório formal. Foi ali mesmo, na Praça da Matriz. Ele não estava de terno, mas com uma roupa simples. Ao seu lado, desconfortável com a atenção, mas com uma dignidade inabalável, estava Carlos. Diante das câmeras que antes registraram sua arrogância, Roberto fez o discurso mais difícil de sua vida. Ontem, nesta praça, eu cometi o maior erro da minha carreira e da minha vida. Ele começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu julguei um homem por sua roupa, por sua profissão. Eu o humilhei, o expulsei e destruí seu meio de sustento. E horas depois, esse mesmo homem, com uma nobreza que eu não merecia, salvou a vida do meu filho. Ele se virou para Carlos. Carlos, não há palavras que possam expressar minha gratidão ou meu arrependimento. Eu peço seu perdão, não como prefeito, mas como pai. Você me ensinou a lição mais dura e necessária sobre dignidade, caráter e o verdadeiro valor de um ser humano. O pedido de desculpas público foi apenas o começo. Roberto anunciou a anulação imediata de todas as políticas de limpeza e remoção forçada de trabalhadores ambulantes. Mais do que isso, ele estabeleceu uma nova diretoria na prefeitura para a regularização e valorização do trabalho informal, reconhecendo os ambulantes como parte vital da economia e da cultura da cidade. Para Carlos, a transformação foi ainda mais profunda. O prefeito não apenas lhe deu a licença para a tão sonhada lanchonete na praça, como também reabriu seu caso contra a prefeitura. Com a atenção da mídia e novas evidências, o processo foi revertido. Carlos recebeu uma indenização substancial e, o mais importante, uma retratação oficial do SAMU, que o convidou a voltar, não como técnico, mas como chefe do departamento de treinamento. Carlos aceitou o cargo no SAMU, mas com uma condição. Ele não queria abandonar a praça, nem as pessoas que, como ele, lutavam diariamente por seu sustento. Inspirado por sua própria história, ele propôs um projeto inovador à prefeitura, que foi imediatamente abraçado por Roberto. Nasceu assim o projeto Anjos da Praça. A iniciativa consistia em usar a vasta rede de trabalhadores ambulantes da cidade como uma primeira linha de socorro. Carlos, em suas horas de folga do SAMU, começou a ministrar cursos de primeiros socorros gratuitos para vendedores de rua, donos de quiosques e guardadores de carro. Cada carrinho de pipoca, cada barraca de água de coco se tornou um ponto de apoio em potencial. A prefeitura equipou os carrinhos dos voluntários com kits básicos de emergência, exatamente como o que Carlos mantinha escondido no seu. O impacto foi extraordinário. Em 2 anos, a rede Anjos da Praça foi creditada por mais de 50 intervenções que salvaram vidas, desde engasgos e quedas de pressão até o reconhecimento precoce de sinais de infarto e AVC, garantindo que a ajuda chegasse antes mesmo da ambulância. Os ambulantes, antes vistos como um problema, agora eram celebrados como guardiões da cidade, seus coletes do projeto um símbolo de orgulho e segurança.
A lição moral reverberou por toda a sociedade. A história de Carlos provou que a aparência não define competência e que o caráter não é medido pelo cargo que se ocupa. Mostrou que todo trabalho honesto, por mais simples que pareça, é digno de respeito. Numa tarde de sábado, o prefeito Roberto, agora um homem visivelmente mais humilde e humano, passeava pela Praça da Matriz com seu filho Tiago. Eles pararam em frente à lanchonete do Carlos, um estabelecimento movimentado e acolhedor. Lá dentro, atrás do balcão, estava Carlos, sorrindo, servindo um cliente. Na parede, emoldurado, estava seu antigo boné de vendedor e, ao lado, uma placa com os dizeres que se tornaram o lema não oficial da cidade. Heróis usam uniformes diferentes. Tiago acenou para Carlos, que piscou de volta. Roberto observou a cena, um sorriso genuíno no rosto. Ele finalmente entendera que uma cidade verdadeiramente limpa não é uma cidade sem pessoas, mas uma cidade que cuida de todas elas.